Tenhamos uma visão aberta, tenhamos uma visão lúcida, mas não nos deixemos arrastar nem pelo complexo de culpa, que é aquela culpa sistemática que nos subtrai forças, nem pelo outro lado ficarmos frios demais. É claro que um certo distanciamento emocional é necessário. Por exemplo, houve pessoas que foram conversar comigo em consultório quando até 10 anos mais ou menos, um pouco mais depois, mas raramente. Aconteceu algumas vezes nessa década, muito raro. Mas até quando eu fazia sistematicamente, até 2009, eu atendia pessoas em consultório e eu fiz por mais ou menos 13, 14 anos, quase 15, somar os pequenos episódios que atendi depois. Eu conheci uma moça que tinha alguns problemas emocionais mais graves, que ela se ofendeu porque ela estava chorando e eu não chorei. Mas eu não poderia... Vocês imaginem, se uma pessoa está se afogando, a gente vai se afogar junto ou vai salvar a pessoa? Emmanuel, por Chico Xavier, tem uma frase interessantíssima sobre isso. Quando um salva-vidas vai tentar resgatar uma pessoa que está se afogando, ele pode deslocar um ombro. Vocês imaginem, com licença, eu vou pegar no seu braço. Desculpa, vou machucar seu braço, vou pegar a força. A pessoa pega a força. Vocês imaginam um cirurgião, meu Deus, vou cortar essa pessoa. Que coisa horrível. Como é que é, gente, isso? Em aconselhamento espiritual, em terapia também para psicólogos, psiquiatras, a gente tem que falar coisas, pais e mães, professores e professoras. Temos que falar algumas coisas sem ter muito recurso anestésico, às vezes nem analgésico. Existe um pouco de analgesia, como por exemplo, ser cuidadoso na hora de falar. Eu estou fazendo um esforço enorme, estou ficando grandinho, porque era tão duro no início. Era duro ou então fazia o esforço de ficar completamente castrado na assertividade, não é nem agressividade, porque achava que era correto castrar tudo. Uma visão cristã errada. Essa imagem cristã com voz melíflua. Tem pessoas doces, sinceramente. E só para lembrar um exemplo máximo, logo emblemático, Chico Xavier. Ele era realmente muito doce. Mas ele era muito firme com aquela voz doce. Em vários momentos ele dá duras terríveis nas pessoas. Broncas que as pessoas... Que lindo, né? Tão humilde. Rapaz, ele acabou de repreender você. Como, por exemplo, a senhora foi visitar Chico Xavier. As histórias de Chico são sempre interessantes, né? Foi visitar Chico Xavier e disse: Chico, lembrei-me de outras vidas e eu sei que eu fui uma cristã martirizada nos circos romanos. Fui devorada por leões, Chico. E você, Chico, você se lembra quem você foi? Minha irmã, eu era a pulga do leão. Aí as pessoas às vezes, nossa, como Chico era humilde. Chico deu um tabefe psicológico nessa pessoa. Minha filha, acorde. Se uma pessoa foi mártir do cristianismo primordial, ela nem reencarna mais. Se reencarnar, é uma pessoa de uma luminosidade, de uma grandeza psicológica e moral, como Chico Xavier. Ele foi mártir do cristianismo primordial. E ele, considero, não em termos só morais, mas espirituais, um ser incomparável. Eu não acho que há ninguém encarnado no século XX, XXI, como houve no século XX Chico Xavier. Não há. Tem gente querendo se comparar com Chico, por favor, socorro, como médium. Tem gente querendo se comparar com Chico como virtude moral, socorro, tenha juízo. Vamos nos conhecer pecadores. Ser cristão e ser cristã é nos reconhecermos pessoas falhas, mas de forma otimista, é o bom realismo. Reconheço minha fraqueza, pecador, alma pecadora. Quando eu dei broncas em algumas pessoas, é interessante, quando eu terminei, Eugênia, fui muito grosseiro, eu dei uma bronca, né? Fui muito grosseiro. Ela, o que você quer dizer por grosseria? Não, as expressões foram fortes, né? Fui eu que pedi que você enviasse o áudio. Sim, Eugênia, entendi que você pediu, mas não fui grosseiro, não. Ela disse, as expressões mais pesadas que você usou são aplicáveis a todos os seres humanos que têm um juízo. Todas as pessoas que se considerem cristãs ou realmente que têm um bom autoconhecimento, não precisam ser cristãs ou espiritualistas, não. As palavras que eu usei, hipocrisia. Deus nos livre de percentuais altos de hipocrisia. Eu não estou falando de a pessoa ser falsa, encenada, não. Isso aí é outra coisa. Pessoa desonesta. Vamos tirar essa questão da desonestidade. Que é a pessoa que conscientemente está encenando para criar uma boa impressão, para conseguir obter um benefício. E como tem isso, hein, gente? E como tem isso?
Eugênia Spazia me falou uma coisa recentemente que eu achei assustadora pela forma como ela costuma falar comigo. Das vezes em que eu vi a Eugênia ser mais dura com nós, seres humanos encarnados. Ela falou o seguinte: eu estava incomodado, nossa, eu não podia ser uma pessoa melhor não, para um trabalho como esse, falando muito honestamente diante de vocês. Porque eu acho que eu tenho o mesmo preconceito que a maior parte, agora eu vou dizer também isso, em contrapartida, eu acho que eu tenho o mesmo preconceito da maior parte das pessoas encarnadas, acredito que de vocês muitos não tenham isso, mas eu tenho, de que para um trabalho como o meu, tinha que ser uma pessoa santa ou um ser iluminado, não uma pessoa com defeitos normais, sinceramente me sinto assim, momento de ter dificuldade de perdoar uma pessoa, meu Deus, que eu perdoe, meu Deus, socorro, eu desviar a atenção. Marília gentilmente diz que eu tenho uma grande urgência. Amém, amém, que melhore, meu Deus do céu. Por causa da função do profeta, que quer queira, quer não, com a sinergia com outras forças, eu percebi acidentalmente eu falar algumas coisas que aconteceram, e aí eu tenho cuidado. Meus inimigos não sabem que eles ficam me atacando à distância. Meu Deus, que eu não fique aborrecido. Ou então, se eu aborrecer, que eu diga um palavrãozinho rápido, descarregar a raiva, para não fazer uma prece invertida. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, vocês não vão ver isso em uma igreja. Está lá, mas vocês podem ler. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. São Pedro, porque disseram a mentira para ele, ele invocou a morte de um casal diante deles. 2 pessoas desencarnaram, porque Jesus disse que essas pessoas endossadas, se quiserem, determinam, fique vivo ou não, suspenda da escola. 2 pessoas morrem diante de pessoas de testemunhas, porque ele invocou naquele momento a morte daquelas pessoas. Como você ousa, agora vejam o que ele disse, como você ousa mentir para o Espírito Santo? Não era para ele. Não foi uma raiva pessoal. Ele foi atendido porque não foi uma raiva porque eu fui pessoalmente magoado. É a tal da ira sagrada, Jesus revirando as bancas do templo. Mas voltando, eu tenho esse preconceito. Deveria ser uma pessoa santa, como Chico, que ficava sempre vibrando piedade pelos inimigos. Eu não vibro piedade pelos inimigos, não. Eu fico neutro, fico distante, desvio a atenção. Desvio a atenção para não pensar bobagem, mudo a atenção, desvio o foco. É esse o meu esforço. Algumas pessoas eu consigo fazer um exercício melhor. Sugestão para vocês, muito boa, é prática, gente. Ver a pessoa como um bichinho ou ver a pessoa como louca. Não é mais fácil? Tem um distúrbio. Tá vendo que é louca? Aí, falou outra asneira. Acabou de me atacar quando eu dou no presente. Louca. Tá doida. Não é mais fácil? Leva na esportiva. Carlos Castanheda, citei numa palestra fechada recentemente, fala sobre isso, porque não há culpa com isso, fiquei com raiva de um parente biológico muito próximo, uma pessoa que me beneficiou, aí estou com culpa, peraí, vamos relaxar, um javali solto num bosque, a pessoa vê um javali um pouco selvagem, que pode atacar pessoas, matar inclusive, você fica com raiva do javali, quando o javali está querendo pegar você à força, para devorá-lo, ou devorá-la literalmente, claro que a pessoa diz, não. O que você faz? Fico com medo e corro. Então ele diz, e por que você então não faz a mesma coisa com o lado animal dos seus irmãos em humanidade? Suas irmãs em humanidade. Não que a gente não se proteja dos abusos que pessoas queiram perpetrar contra nós. Vocês estão entendendo? Não é questão de ser firme, a gente pode ficar distante da pessoa. Mas não exagerar. Então a gente disse uma coisa muito forte sobre isso. Ela comentou sobre, você tem ideia, está lembrado, se tem ideia, ela falou telepaticamente uma parte e depois ela falou em texto. A parte em texto, quero dizer, em linguagem discursiva, ela disse, estamos na Terra mergulhados no oceano de excrementos morais. Um oceano, mergulhados num oceano de fezes morais. Quando ela falou isso, ela disse, estou falando das pessoas ditas honestas. Quando ela começou a falar isso, começaram a cair vários quadros, foi agora nos Estados Unidos, é recente, vários quadros em grande sucessão de pessoas na vida íntima, pessoas de bem, pessoas honestas. Esperemos que não estejamos nisso, ou pelo menos não estejamos tanto. Pessoas mentindo sem necessidade, a gente só mente para salvar uma vida, gente. Pessoas mentindo sem necessidade, enganando, furtando, ludibriando as pessoas, tentando impressionar e tentando seduzir de várias formas. Sedução não é só sexo. Sedução por exemplo,
Emma Stone, cientista da área sociológica, disse, veja-me uma pessoa carismática. Meu Deus do céu. Carisma, às vezes, é mal usado. Carisma, inclusive, normalmente nos meios científicos tem uma conotação negativa. Ela sorriu, graças a Deus que ela falou isso sorrindo, meu Deus. Porque ela é uma cientista social, não é? Mas os vampiros emocionais, como atores falam, ou as pessoas, os psicopatas, costumam ser gente super legal, costumam ser animadores de festa, pessoas que conseguem ficar no centro das atenções muito facilmente. Pessoas decentes têm uma tendência a ficarem mais retraídas. A maior parte. Há pessoas extrovertidas, decentes. Eu espero ser uma. Mas fiquemos atentos com aquela pessoa super engraçada, né? Super divertida, super alegre, super extrovertida, amiga de todo mundo. Amigo de todo mundo? Nós podemos ser fraternos com todo mundo, mas amigos de todo mundo, ou a pessoa não tem consciência do que seja ser amigo. Amizade é um investimento, amigos. Nós podemos ser amigos de muita gente, não. Não dá tempo. Ou então tem uma opinião sobre fraternidade e amizade muito pobre. Então ela falou sobre isso, então as palavras que ela falou grosseria, não é? As grosseria. Se você é um orientador espiritual e a pessoa não puder ouvir uma repreensão sua, o que ela está fazendo aqui? Porque foi um grupo de 12 pessoas que recebeu uma bronca e uma deu uma bronca. Você não precisa falar. Gustavo Henrique é sempre contra. Não fale, que a pessoa interpreta mal, ouve o que quer, porque eu falo sem me preocupar a isso realmente. Sem ter a menor preocupação de como a pessoa vai me ler depois disso. E eu usei algumas palavrinhas para usar expressões pesadas. Essas expressões pesadas quais foram? Hipócritas, sepulcros caiados. Jesus falou isso. Brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Essas palavras foram as mais pesadas. Deus nos livre que o nosso percentual disso aí seja alto. Porque o que acontece com pessoas mais decentes, mais autocríticas, espero estar dentro dessa categoria e vocês também, todas e todos, que nosso percentual seja baixo. E quando a gente sacode um filho ou uma filha, um aluno dizendo, olha a hipocrisia, pare de encenar, até para si próprio. O problema é a mentira pregada contra si. A pessoa se olha no espelho. Uma vez eu falei brincando, a pessoa que se olha no espelho, eu me olho no espelho, eu fico tão encantado com a minha bondade que eu quase me comovo. Tem gente que se acha tão gente fina, eu sou tão legal, eu só penso bem de todo mundo. Nos anos 90, quando eu era bem mais duro e difícil embora fosse mais amável também, era essas situações contraditórias da condição humana. O que é essa hipocrisia que eu falo? Contradição. Não é a máscara no sentido de falsidade a pessoa está encenando. Isso é desonestidade mesmo, a pessoa encenar. É hipocrisia no sentido de a pessoa não consegue ter um percentual de aplicação do que conhece razoável. A gente tem um nível de conhecimento, a gente tem um nível de consciência, tem que aplicar. Um percentual bom disso aí. Nossa consciência está nos aprovando. Nossos guias espirituais, não nossos amigos que são bons com a gente, nossos guias espirituais estão realmente nos aprovando. As vozes que eu ouço são de guias espirituais mesmo, de encarnados ou desencarnados. É tão fácil a gente cair em elogios, amigos, amigas. E as críticas construtivas de bons professores, terapeutas. Já pensou, a gente consulta lá, vou procurar Raulzinho. Aí chega o doutor Raul, como é que eu estou? Você está uma saúde excelente, você está ótimo. Não, doutor Raul, que eu estou com dores aqui. Um amigo, por exemplo, recentemente foi procurar Raulzinho e veio muito satisfeito, dizendo, estou com tais ou quais questões clínicas e terei que ser submetido à cirurgia. Nós ficamos satisfeitos. O médico descobriu uma coisa errada e vai resolver a parada. Mas por que a gente não tem essa mesma visão sobre assuntos psicológicos, morais, espirituais? Que é, por exemplo, eu adoro meu terapeuta ou minha terapeuta. Os terapeutas, por exemplo, de salto quântico, não são assim, até onde eu conheço. Vou para lá e aí, então eu choro. Tem, por exemplo, alguma corrente, sem querer fazer uma crítica a isso, mas é perigoso que só seja isso. Existem terapeutas que são filósofos clínicos, que fazem uma espécie de trabalho de aconselhamento. Então eles podem se envolver mais. Então eu choro, aí meu terapeuta chora comigo, o episódio que eu falei. E em psicanálise clássica acontece o contrário, total distanciamento. A pessoa, isso foi tão questionado, porque aconteceram casos como um paciente começar a dizer, doutor, eu estou querendo me suicidar, estou pensando em me jogar da janela aqui do seu consultório, 10º andar.
Aí o terapeuta, sim, e anotando, notas. Aí daqui a pouco o paciente se levantou e se atirou e se matou realmente. Então, nem um extremo, nem outro. Então, meu terapeuta, meu orientador espiritual, minha professora, meu pai ou minha mãe conscientes, um amigo sincero vai chegar e dizer, olha, tem uma coisa agradável falar com você, mas eu preciso falar. Eu estou achando que você está se excedendo nesse ponto. Ou a gente tem que ter cuidados, não é? Porque tem a presunção. Lá vou eu, só vou falar porque eu estou me revidando. Só vou falar porque eu quero... A pessoa faz uma crítica a mim, em vez de eu responder ao que ela disse, eu ataco-a em outro defeito dela. Isso é uma falha de comunicação. Isso é uma falha de cognição e pode ser só uma malandragem retórica. Se a gente não responde ao que a pessoa disse e sim ataca de volta, a gente desvia o assunto. Isso é uma falha de comunicação. Isso, quando diz malandragem, que é um recurso retórico. Quando a pessoa ataca você não tem defesa, ataque em outra coisa. Então a gente desvia o assunto. Vamos responder exatamente o que foi perguntado, ao que foi falado. Então, é que nós tenhamos percentuais baixos, porque contradição todos temos. Quem aplica tudo o que conhece? André Luiz Chico Xavier falou algo extraordinário. Ele disse que quem tem 2 semanas de conhecimento cristão tem programa de trabalho para uma vida inteira. Que percentual nós temos de aplicação? Quando Chico dizia, é claro que ele pode ter cometido um excesso virtuoso da parte dele ao dizer, estou com receio de desencarnar, se eu vou ficar preso no umbral. Aí as pessoas, ai meu Deus do céu, se Chico Xavier está falando isso, em meu caso, como será? Então Chico, o que eu faço? Meu Deus, se Chico é isso, para onde eu vou? Chico Xavier estava sendo rigorosamente correto em termos espirituais. Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Claro que uma pessoa como Chico Xavier, com a percepção mediúnica, eu acredito que ele acertou gloriosamente. Mas eu estou falando o que ele quis dizer com aquela fala, que não foi uma falsa modéstia, querendo passar de santo, quem sou eu, vou ficar preso no umbral. Mas estava afirmando sinceramente. Por quê? Uma pessoa que desde 1959, quando ele passou uma crise tremenda, crises psicológicas e existenciais graves, podem criar rupturas mentais e desenvolver doenças mentais que são muito comuns, apenas a gente não identificava, não diagnosticava antes, ou podem abrir canais mediúnicos. Chico já era muito mediúnico, abria mais ainda as percepções mediúnicas dele. A partir de 59 ele começou a ver os desencarnados e os encarnados como se fossem um grupo só. Os que estavam mais próximos da Terra, lógico, que em outras faixas é um pouco mais difícil. Ele que via dessa forma, que tinha o conhecimento que tinha, como ele achava que seria cobrado no seu comportamento? Então, quem aqui da nossa instituição vai ser mais cobrado quando chegar do outro lado? E antes disso, quem é mais cobrado agora? Mas depois da morte não, gente. Depois da morte é uma brincadeira. Depois a gente vai ver o que é. Por que pensar em pode ser daqui a 1 ano, daqui a 50? Quando vamos desencarnar? Agora, pelas nossas escolhas vibratórias, pelas intenções, pelos propósitos sinceros, nós estamos criamos linhas de eventos, uma linha de destino. Nós criamos pelas nossas intenções corporificadas, materializadas em atos, que é como a gente tem certeza, não é certeza, convicção que está com o propósito certo. Nós criamos uma linha de destino. Mais uma vez, não é querendo dizer que sejamos ingênuos e que abramos espaço para sermos invadidos, abusados por pessoas que querem só nos explorar. Isso é outro assunto, todo mundo se defende quando é adulto. Então, fiquemos atentos a isso. Então, Chico falou isso, quem vai ser mais cobrado? Claro que eu, não é? Então, prestemos atenção no que nossa consciência diz. Mais uma vez, Eugênia pede para a gente distinguir consciência de outras vozes internas e vozes externas. Não a voz que só ataca. Voz que só ataca não é do bem. Voz que nos condena não é do bem. Voz que diz que a gente não tem jeito para dar não é do bem. A voz tem que ser, pode ser em vários momentos, quem é pai, mãe ou profissional responsável vai se lembrar rapidamente de vários episódios em que foi assim. Fui firme, fui dura, meu Deus do céu, dei uma bronca no filho e fui chorar escondida ou escondido, ou o cara ficou aborrecido e amuado, que às vezes o homem não chora e fica trancado, irritado. A reação depressiva nos homens às vezes é irritação.
e não necessariamente depressão. Por isso que por muito tempo achava-se que as mulheres eram mais deprimidas ou, em termos clínicos, deprimiam mais que os homens, porque a forma de manifestação da depressão é diferente nos homens. Bem, quantos de nós não tivemos que ser firmes, duros, que só não é firme e duro ao seu modo, cada um tem seu perfil de personalidade, mas firme ou duro, que só quem não é quem é encenado, cínico, irresponsável, inconsciente. Não. Se eu falar isso, não vai pegar bem. Não, mas se eu brigar com minha filha agora, ela vai começar a amar mais o pai do que eu, porque o pai apoiou e eu não. Por exemplo, às vezes conscientemente, desonesta, monstra. Às vezes de modo inconsciente. Por isso nós temos que nos conhecer mais.